paz, Senhor, igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Que festa linda, que festa abençoada. Eu creio que o Senhor está na casa já, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Eu creio que o Senhor grandes coisas Ele vai fazer, está fazendo pela minha e pela tua vida. Desde já eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Para mim é um grande motivo de honra estar aqui. Eu não mereço, mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. A graça dEle, ela nos alcança todos os dias. Por isso, você que chegou nessa noite, eu creio que você chegou aqui com um propósito esse de adorar a Deus, de glorificar a Ele no seu santo nome. Por isso, não fique indiferente, igreja, nessa noite. Glorifica Ele, exalta Ele, e grandes coisas Ele vai fazer por mim e por você. Igreja, é motivo de grande honra para mim ministrar neste dia e eu agradeço a Deus por isso. Mas desde já eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão na plenitude de Cristo, todas as mulheres também que estão na casa, não somente aquelas que são mães, mas desde já eu quero dizer para você que você é uma vitoriosa, você é uma mulher honrada, na qual o Senhor Ele te escolheu para um propósito. Quando o Senhor Ele chama o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, a gente vê que o Senhor Ele chama a mulher para uma missão. O Senhor Ele vê que Ele chama o homem para uma missão. E o Senhor Ele chamou você, mulher, que está aqui nessa noite, para uma missão. Então, você é uma bem-aventurada. Amém? A palavra é com vocês, que está aqui no livro do profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 1, igreja, é uma palavra que é muito especial para mim. E há 6 anos atrás, igreja, quando eu ainda estava sentado nesses bancos onde você está, o Senhor Ele fez uma promessa na minha vida e o Senhor tem cumprido essa promessa para a glória do nome dEle. E se estou aqui nessa noite, é porque a graça de Deus ela me alcançou. Ela me alcançou a cada dia dessa caminhada, porque não é fácil, acredite. Caminhar com Deus é estreito. Mas uma coisa você pode ter certeza, que quando você está com Deus, você está seguro. Independente do momento que tu viva, independente da tua posição, da tua situação econômica, financeira, pessoal, espiritual, se o Senhor estiver na tua casa, se o Senhor estiver na tua vida, nos teus projetos, pode ter certeza que você está seguro. Então fica tranquilo, fica tranquila, que o Senhor, quando Ele está no barco, ainda que a tempestade ela balance o barco, mas o barco ele não afunda, porque Deus ele está conosco. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, eu vou ler a partir do verso 4, igreja, e diz assim a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse ele: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu, o Senhor, sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares,
para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você pode sentar, igreja, de glória, somente Ele é digno de louvor. Igreja, como eu falei para vocês, esta para mim é uma palavra especial. Porque há um tempo atrás, quando eu estava sentado nesses bancos aí onde você está, como eu falei no início, o Senhor ele havia feito uma promessa na minha vida. E o que foi, irmão? O Senhor ele te prometeu. O Senhor ele me prometeu que ele ia me tirar do anonimato. O que é isso, irmão? Irmão, eu era apenas um frequentador. Eu sempre vinha para a igreja e eu sentava nesses bancos e ouvia a palavra, apesar de conhecer a palavra de Deus já desde criança, onde a minha avó, eu tive o privilégio de ser criado, educado por duas mulheres, e quem conhece aqui a minha família sabe. E para mim foi uma honra, porque o Senhor ele me proporcionou essa oportunidade de crescer conhecendo a palavra de Deus. E como eu falei no início, eu era apenas um frequentador, já conhecia a palavra e o Senhor havia feito essa promessa à minha vida. E graças a Deus pela sua misericórdia, como ele diz aqui na palavra dele, no verso 12 do profeta Jeremias, ele diz que ele vela pela sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus, ela jamais volta vazia. Eu não sei o que foi que Deus ele prometeu para ti nesta noite que chegou aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquilo que saiu da boca dele irá se cumprir na tua vida. Quer você queira ou não, louvado seja Deus. Porque quando o Senhor age, a palavra dele diz que ninguém pode impedir. Então não adianta. Quando o Senhor ele tem um chamado na minha e na tua vida, ele cumpre. Aquilo que ele fala, ele promete. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, eu não vim aqui nessa noite para falar de mim. Eu creio que nem você veio aqui para me ouvir. Porém, o Senhor ele me trouxe aqui para te entregar um recado da parte dele. Louvado seja Deus. E eu gostaria de entregar esse recado. Eu não vou demorar muito, somente mais 2 horas. Não vou demorar muito, gente, mas eu vou tentar ser direto, objetivo, para que você possa entender aquilo que Deus ele quer falar contigo nessa noite. Amém? Irmãos, quando eu olho para essa palavra aqui, a gente vê o Senhor ele chamando o profeta Jeremias para profetizar no meio de uma nação que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor, quando ele chama o profeta, aqui neste capítulo 1, a gente vê Jeremias ali querendo questionar com Deus, querendo, quem sabe, até resistir no momento em que o Senhor lhe chama. O Senhor diz para ele assim: olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no teu ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, igreja, antes de eu e você nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha uma história para mim e para você. O Senhor já tinha algo escrito para mim e para você. Ele sabe até quantos fios de cabelos tem na sua cabeça, acredite você ou não. Mas o Senhor ele conhece a tua história. Ainda que você venha duvidar, quem sabe, daquilo que o Senhor ele te prometeu, ele falou, ele profetizou para a tua vida, mas a palavra dele ela ainda está de pé para a minha e para a tua vida. Louvado seja Deus. Quando eu vejo essa palavra, eu vejo o profeta Jeremias aqui no capítulo 1, chegando diante de Deus, após o Senhor chamar ele e dizer que antes dele sair do ventre da mãe dele, antes dele ser formado,
o Senhor ele já o havia conhecido. Louvado seja o nome de Deus. Antes de eu e você nascermos, o Senhor já tinha algo escrito para mim, para a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o profeta, quando ele é chamado, ele diz para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança. Quantos de nós, igreja, quando o Senhor fala algo para nós, quem sabe às vezes até duvidamos. Por que, irmão, duvidamos? Porque a nossa natureza ela é carnal, a nossa natureza ela é corrupta e ela é terrena. Essa matéria física aqui que você está vendo, essa matéria ela é terrena. E às vezes você está passando por um momento em que aquilo que Deus ele te prometeu, ele não está próximo, quem sabe, do teu alcance. Ele não está perto. Quem sabe o Senhor te prometeu algo na tua vida, mas quem sabe tu olhe hoje para o momento em que tu vive e tu diz: Senhor, será se ainda vai se cumprir? Mas quando eu olho para a palavra de Deus, é por isso que eu te falei que essa palavra ela é especial. Porque quando a gente vê aqui no capítulo 1, quando o Senhor ele chama o profeta e diz para ele que ele o constituiu profeta às nações, ele o escolheu, ele o chamou, louvado seja Deus, e ele o capacitou. Quando o Senhor chama, ele se encarrega de te capacitar. Ou seja, o chamado de Deus, ele não depende de capacidade humana. Ele não depende humana, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitos, quem sabe, até duvidem daquilo que Deus ele tem para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Ainda que muitos duvidem, ainda que até mesmo você duvida, a palavra de Deus, quando eu olho aqui para esse capítulo 1, eu vejo que o Senhor lhe confirma através da palavra dele. Ele diz: olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra. Ou seja, aquilo que eu falo, eu vou cumprir. Eu e você, nós somos falhos, né? A gente promete, diz: olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quantos de nós não fazemos esses votos com o Senhor, principalmente no fim do ano? Quantos de nós não dizemos: Senhor, eu vou fazer isso na tua obra, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer assim, assado, cozido. Porém, nós somos carnais, nós falhamos. Mas o Senhor, ele não falha. Louvado seja Deus. Aquilo que ele fala na sua palavra, ele cumpre. E isso não depende de mim. Isso não depende de você. Louvado seja Deus. Mas o chamado que Deus ele tem na tua vida, igreja, ele só depende da vontade dele, aleluia. Ele só depende do querer dele, do trabalhar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, igreja, ele é chamado por Deus para profetizar em um cenário. A gente já estudou esse tema aqui na escola bíblica dominical, estudamos Ezequiel e também já estudamos o tema de Jeremias. A gente vê nesse cenário um Israel destruído, onde o Senhor ele chama vários profetas em sequência para profetizar para aquela nação. Uma nação que se desviou dos caminhos do Senhor. Uma nação que se afastou de Deus, que se corrompeu, que se distanciou do Senhor. Ou seja, automaticamente nós já entendemos que o Senhor ele nunca se afasta de mim e de você. Somos nós que nos afastamos dele. A palavra dele diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Israel se afastou dos caminhos do Senhor. E o Senhor começa a levantar profeta atrás de profeta para exortar aquela nação a se voltar, a se arrepender e retornar para os caminhos do Senhor. Mas só que, irmão, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê Israel mesmo ali no cativeiro, mesmo ali, quem sabe, sofrendo, padecendo, a gente vê pessoas com o coração endurecido. A gente vê pessoas que mesmo no momento que estão em sofrimento, ainda assim o coração está endurecido. Louvado seja. Elias foi chamado para profetizar para uma nação que estaria com o coração endurecido. Louvado seja Deus. Mas só que a gente sabe que nós que somos chamados por Deus para ministrar a sua palavra, para
proclamar o Evangelho do Senhor, nem sempre nós vamos ser aceitos. Nem sempre nós vamos ser bem recebidos aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, não é verdade? A gente vê o próprio Cristo, quando ele estava ensinando, aonde ele estava ensinando, curando, fazendo milagres, fazendo sinais, a gente vê o próprio Cristo, ele foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de ser chamado o quê? Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê Jeremias chamado por Deus para profetizar em meio ao caos. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Deus na minha e na tua vida, igreja, ele não depende de qualificações. Às vezes Deus ele nos chama. Quando o Senhor me chamou, eu estava sentado aí nesse banco. E eu já conhecia a palavra de Deus, já havia recebido a instrução, toda a base, mas só que eu estava aí de braços cruzados, sem fazer nada. E o Senhor vira e mexe, usava um profeta, usava outro para falar: eu quero te levantar, que tu seja um instrumento nas minhas mãos, mas só que eu ainda estava de braços cruzados. Mas chega um momento, igreja, que a palavra do Senhor, eu creio que isso vem do Espírito Santo de Deus, ele não vem de nós, porque nós somos corruptos, a nossa carne é corrupta, a nossa carne é pecaminosa, e isso vem, esse convencimento vem do Espírito Santo. E quando eu estava aí sentado, o Espírito Santo, ele ardeu em meu coração, e cresceu o desejo de ministrar a palavra, mas eu não comecei ministrando a palavra. Eu lembro bem, dando aula na escola bíblica dominical, e eu recebi essa oportunidade, e eu abracei com todas as minhas forças. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, igreja, Deus ele nos chama, mas só que às vezes nós duvidamos. Por que duvidamos, irmão? Porque duvidamos da nossa capacidade. Achamos que Deus ele só vai trabalhar se eu for capacitado. Se eu for bem instruído, se eu falar bem, se eu tiver postura, né? Não é o que muitos falam por aí, que muitos pregam. Só pode pregar a palavra quem tem doutorado, mestrado, teologia. Mas todo aquele que aceitou a Cristo, automaticamente, ele já foi convocado, ele já foi intimado a ser o ministro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, nessa noite, você que está aí, você tem um chamado de Deus na tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Só que às vezes nós duvidamos. Nós fazemos igual ao profeta. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus ele não depende do homem para trabalhar. Ele não depende de aceitação de homem algum. Ele não depende de nada disso para agir, porque quando ele age, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que ele depende é de um coração disposto, é de um coração obediente, de um coração que diga: Senhor, eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor, envia-me. E o Senhor está à procura desses verdadeiros adoradores que venham adorar o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém, ele não olha para a capacidade humana, ele não olha para as qualificações, ele não olha nem mesmo para o teu estado atual. Talvez você chegou nessa noite, o teu estado não está como tu queria estar. Talvez você olhe para a tua vida hoje, não esteja como você queria estar. Talvez você olhe e diga: irmão, mas a minha vida está assada, está cozida, está bagunçada aqui. Está bagunçado aqui, mas o Senhor pensa em um Deus que é especialista em mudar cenários. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Ele não depende do teu momento para trabalhar. Ele não vê hoje, Ele vê o amanhã. Ele conhece o amanhã. A Bíblia diz aqui em Jeremias 1 que antes que você fosse formado, o Senhor ele já havia te escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não depende de homem algum para trabalhar. Quando Ele quer agir, Ele faz. Louvado seja Deus. A gente vê aqui na palavra de Deus também alguém que foi chamado por Deus, mas ainda assim questionou, mas ainda assim, quem sabe, duvidou da sua capacidade. A gente vê
Moisés, louvado seja Deus. Quando a gente lê lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, a gente vai ver Moisés, o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Quando o Senhor ele chega e se apresenta a Moisés diante de uma sarça ardente, e o Senhor ele chama alguém, ele não olha para a capacidade humana, ele não olha para as qualificações, ele não olha nem mesmo para o teu estado atual. Talvez você chegou nessa noite, o teu estado não está como tu queria estar. Talvez você olhe para a tua vida hoje e não esteja como você queria estar. Talvez você olhe e diga, irmão, mas a minha vida está assada, está cozida, está bagunçada aqui. Está bagunçado aqui, mas o Senhor pensa em um Deus que é especialista em mudar cenários. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Ele não depende do teu momento para trabalhar. Ele não vê hoje, Ele vê o amanhã. Ele conhece o amanhã. A Bíblia diz aqui em Jeremias 1 que antes que você fosse formado, o Senhor já havia te escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não depende de homem algum para trabalhar. Quando Ele quer agir, Ele faz. Louvado seja Deus. A gente vê aqui na palavra de Deus também alguém que foi chamado por Deus, mas ainda assim questionou, mas ainda assim, quem sabe, duvidou da sua capacidade. A gente vê Moisés, louvado seja Deus. Quando a gente lê lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, a gente vai ver Moisés, o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Quando o Senhor ele chega e se apresenta a Moisés diante de uma sarça ardente, e o Senhor ele diz, Moisés, eu quero te usar para te ser o libertador do povo de Israel. Moisés ali, ele quem sabe questiona o agir de Deus. A gente vê lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, ali no versículo 7, o Senhor chega diante de Moisés e diz assim, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvindo o seu clamor por causa dos seus exaltores. O versículo 8, o Senhor diz assim para Moisés, portanto, eu desci para livrar das mãos dos egípcios, para os fazer subir a uma terra que é boa e larga. O Senhor ele chama Moisés, alguém que era um hebreu, mas foi criado ali no meio dos egípcios, como um príncipe, como quem sabe até um rei, recebeu a mesma educação. Era um hebreu, mas recebeu a educação dos egípcios. Comia do bom, comia do melhor, se vestia com as melhores roupas. Só que ele estava ali, mas ele não fazia parte daquele povo. O povo dele era outro. E o Senhor ele chega diante de Moisés e diz, olha Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto que o meu povo tem sofrido nas mãos dos seus exaustores. E eu desci agora para os livrar. E o Senhor, às vezes, igreja, o Senhor ele nos chama. Ele diz, olha, eu tenho algo contigo, eu tenho algo contigo. Às vezes o Senhor ele nos entrega um recado, nos entrega uma missão. E às vezes nós duvidamos. Nós questionamos com Deus, nós dizemos, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tímido. Quantas vezes eu estava aí como você está e não queria, porque eu tinha vergonha de falar em público. Mas só que aquilo que ardia dentro de mim foi mais forte do que eu. Não foi algo que veio de mim, mas foi o próprio Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu creio que se você chegou nessa noite aqui é porque você também tem um chamado de Deus na sua vida. Porque o Senhor também tem algo na tua vida especial. O Senhor também tem algo na tua vida no qual Ele quer trabalhar, Ele quer fazer através de ti. E não quer, igreja, você somente sentar neste banco. O Senhor Ele nos escolheu para que nós venhamos proclamar a sua palavra, o seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, lá no livro do Êxodo, que o Senhor ele vai dar todas as instruções para Moisés no capítulo 3. Como ele deveria fazer, como ele deveria agir. O Senhor dá todas as instruções para ele, mostra os sinais. Moisés, você vai ver que vai ter momentos que ele vai questionar, vai ter momentos que ele vai duvidar daqui que era realmente Deus que estava falando com ele. Mas no final ele diz, eis-me aqui.
A gente vê Moisés questionando lá no capítulo 4, no versículo 10. Moisés diz assim para o Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que tens falado com teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mesmo depois, igreja, do Senhor ele tem mostrado para ele os sinais. O Senhor ele vai dizer: Moisés, o que tu tem na tua mão? Um cajado, joga esse cajado no chão. E o cajado ele se transformou numa serpente. Depois o Senhor fala para Moisés: olha, Moisés, pega o cajado agora, e o cajado volta a virar, a serpente volta a virar um cajado. O Senhor começa a mostrar para eles os sinais, que era Deus que estava falando com ele. O Senhor começa a mostrar para Moisés tudo o que ele havia de fazer. E quantas vezes, igreja, o Senhor ele nos mostra, ele nos fala, ele nos entrega, quem sabe, um recado para nós falarmos para outra pessoa. Só que a gente se acovarda, a gente se intimida. Quantos profetas estão aí que o Senhor ele já tem falado contigo? Ele tem te chamado, ele tem te despertado pela madrugada para te entregar o recado do Senhor e tu estás calado. Quantos estão aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que chega um momento, igreja, em que aquilo que Deus ele tem para mim e para você, ele começa a se tornar mais forte do que eu e do que você. Chega um momento na minha e na tua história que aquilo que o Senhor ele fala conosco, ele começa a se tornar mais pesado do que eu, a minha vontade e a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai dizer lá no capítulo 4 que Moisés ele questiona com Deus. Ele diz: olha, Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns falam que ele era gago, mas eu não estou aqui para discutir isso. Mas só que o que eu entendo aqui é que quando o Senhor ele chama Moisés, Moisés começa a colocar o que? Obstáculos, né? Quantas vezes, igreja, o Senhor ele nos chama para fazer algo na obra dele, para fazer algo para ele, e nós começamos a colocar obstáculos. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Olha meu irmão, olha minha irmã, tu te levanta, porque vai chegar um tempo em que tu vai encontrar tempo sim, mesmo se o teu relógio ele não tiver tempo, tá? Porque chega um momento na nossa vida que o Senhor ele começa a chamar, ele deixa tu ir, mas chega um momento que ele começa a puxar. Olha, eu tenho algo na tua vida, eu tenho algo na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem já passou por isso aqui sabe. Louvado seja Deus. O Senhor, no capítulo 4, lá do livro do Êxodo, no versículo 11, o Senhor, e disse o Senhor a Moisés, quando Moisés ele diz para Deus: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar nem de ontem, nem de anteontem, desde quando tu já havia falado comigo. E o Senhor diz para Moisés lá no versículo 11: quem fez Moisés? A boca do homem. Quem fez Moisés? A boca do homem. Ele diz assim, olha, e disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o cego? Ou o que vê? Não foi eu, o Senhor? Aleluia. Igreja, quando o Senhor ele te chama, não cabe a mim, a você, a capacitação. Mas olha, vem dele, louvado seja o Senhor. Se ele te deu uma boca, vai lá e fala, louvado seja Deus. Se ele te deu os pés para te visitar, para te fazer a obra do Senhor, vai lá e faz, louvado seja Deus. Vai ficar com o coração endurecido. Até quando tu vai duvidar que é Deus que está te chamando? Até quando tu vai duvidar que é Deus que tem algo na tua vida, na tua história? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele não depende de aprovação de ninguém. O chamado de Deus na minha e na tua vida não vai depender de ninguém. Ah, mas ninguém aceita. Não, queridos. A única coisa que tu precisa dizer é: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, louvado seja o nome do Senhor. Tu não precisa falar bonito, tu não precisa te vestir bem, tu não precisa ter uma teologia, mas só que a única coisa que tu precisa ter é o principal, é um coração disponível.
É um coração disposto e obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é só isso que Ele precisa para trabalhar em mim e em você. Louvado seja Deus. Moisés, até quando eu e você nós vamos resistir ao chamado de Deus? Porque muitos estão sentados aí, mas o Senhor tem algo na tua vida. Mas só quem sabe tu veio nessa noite, irmão, mas hoje é dia das mães, mas a palavra não é de Deus, a palavra não é minha. Quem sabe você veio hoje aqui nessa noite, esperava, quem sabe ouvir outra palavra. Mas a gente que sobe aqui, a gente não fala aquilo que a gente quer. A gente não fala aquilo que a gente quer, a gente fala só aquilo que Deus ele coloca no nosso coração. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem algo na tua vida. É porque Ele tem algo na tua história. Existe algo que Ele quer fazer através de ti. Só que muitas das vezes tu tem duvidado, muitas das vezes tu tem resistido. Tu tem feito, quem sabe, a tua vontade, o teu querer. Até quando? Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou pesado. E o Senhor começa a falar com ele, a dizer para ele: olha, Moisés, quem foi que fez a boca? Não fui eu. Quando o Senhor ele te chama, a igreja, ele se encarrega de tudo, de te capacitar, de te orientar, de te dar a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso você precisa obedecer. Só que a obediência, ela requer de mim e de você renúncia. Porque tu não faz mais aquilo que tu quer. Quantos, quem sabe, não queriam estar na sua casa, Climinha de chuva. Quantos, quem sabe, não queriam estar na sua casa descansando no conforto do seu lar. Mas só que quando Deus ele tem algo na minha e na tua vida, nós não fazemos mais aquilo que nós queremos. A minha vontade, a tua vontade, ela não existe mais. Você vê isso no apóstolo Paulo. Aquele homem que outrora ele era um perseguidor. Mas só que depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele não foi mais o mesmo. O Senhor disse para Paulo: olha, Paulo, agora eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu evangelho. Só que nós, muitas das vezes, não queremos passar por dificuldades. Porque por aí, muitos têm pregado o evangelho que é só bênção. Muitos têm pregado o evangelho que quando você vem para Cristo, automaticamente tudo vai mudar. Sim, tudo vai mudar. Você não vai mais ser o mesmo. Mas só que a gente olha logo para o quê? Para o lado financeiro, Porque é isso que tem sido pregado aí fora. Mas só que louvado seja Deus que nesta igreja aqui tem palavra. Para a glória de Deus. E nós não somos nada, nós que viemos aqui, nós não somos perfeitos, somos falhos também. Todos nós precisamos todo dia da misericórdia de Deus, da graça dele, para nos permanecermos de pé caminhando. Louvado seja Deus. E o Senhor ele chama aquele homem, o Senhor ele chama Moisés para uma grande obra. E o Senhor nessa noite ele está te chamando, igreja, para uma grande obra. Porque a seara é grande. Tem muito trabalho. Tem trabalho para todos. Mas só que poucos são os que querem trabalhar. Poucos são aqueles que querem se comprometer em fazer algo para o Senhor. Porque nós estamos, quem sabe, ocupados demais com as nossas próprias vontades, com nossos próprios deleites, e deixamos aquilo que Deus ele tem na minha e na tua vida, olha, de lado às vezes, Quantos de nós já fizemos isso um dia? Mas só que o Senhor, quando Ele nos chama, a igreja, o chamado dele na minha e na tua vida, Ele não depende de mim e de você para trabalhar. Ele não depende de homem algum para agir. A única coisa que ele precisa é de um coração disponível. Eu creio que se você chegou nessa noite, é porque Deus ele tem algo na tua história. Talvez você chegou nessa noite aqui, o Senhor te prometeu algo lá atrás.
quantos anos, né? Tu vem caminhando e o Senhor te fez uma promessa. Talvez o cenário hoje que tu encontra ele não está favorável àquilo que você espera, aquilo que o Senhor lhe prometeu. Talvez hoje você não tenha os recursos que você acha que precisa ter para chegar aonde Deus ele quer que tu chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que quando Ele chama, Ele se encarrega de tudo, igreja. Ele se encarrega dos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Tem chamado a cada um de mim e de você. Quando Deus ele chama alguém, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Deus na minha e na tua vida, igreja, além dele não depender da aprovação de homem algum, ele não depende da tua condição atual. Talvez o cenário que tu esteja vivendo hoje não esteja bom aos teus olhos. Mas só que Deus ele é especialista em mudar cenários. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, quando você tiver tempo, você vai ler com calma. A gente vai ver a história de um jovem chamado José. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho, igreja. Quem sabe o Senhor, ele te deu um sonho, uma promessa que o Senhor ele te fez lá atrás. A Bíblia ela vai dizer que José, ele teve um sonho e ele via 12 feixes se curvando, os feixes se curvando ao redor dele. E ali, a palavra de Deus vai dizer que ele vai contar o seu sonho para os seus irmãos. E no momento que ele conta o seu sonho, os seus irmãos começam a ficar com inveja de José. E diziam para ele, quando ele chegava perto, olha, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. E a inveja começou a tomar conta do coração deles. Louvado seja Deus. E a partir daquele momento a gente vai ver que José, ele foi jogado em um poço. Quem já leu conhece a história. José ele vai ser jogado em um poço. Mas só que às vezes, igreja, quando a gente está passando por um momento difícil, são poucos, né, que vão ali estender a mão para te ajudar. São poucos que vão te ajudar, mas só que ainda que o homem ele te abandone, o Senhor ele não te abandona. Né? Ainda que tu esteja vivendo um momento hoje, quem sabe tu acha que tu está sozinho, né? Quem sabe tu acha que tu está sozinha. Mas o Senhor ele não se esqueceu de mim e de você, louvado seja Deus. Aquilo que o Senhor lhe prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, na tua história, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, que os irmãos de José jogaram ele em um poço. E ali você vai ver a história daquele jovem, vendido como escravo, passou fome, necessidade, quem sabe apanhou, foi preso. Ou seja, a gente vê um Deus que ele não depende de cenário bom para trabalhar. Ele é especialista, igreja, em trabalhar no meio do caos. Aleluia. Talvez tu chegou nessa noite e hoje a tua vida esteja um caos. Você, quem sabe, não tem força para caminhar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para buscar aquilo que Deus ele te prometeu. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, isso me dá força, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu vejo um jovem que foi jogado como escravo, que foi vendido como escravo, estava no fundo do poço. Mas a palavra que o Senhor lançou, o sonho que o Senhor colocou no coração dele, ele não havia morrido, louvado seja. Quem sabe o Senhor te prometeu algo, louvado seja Deus. E quem sabe tu acha hoje que tu não vai alcançar, isso não vai acontecer. Mas só que quando eu vejo a palavra do Senhor, a vida de José, isso me motiva cada vez mais. E me mostra que o Deus que nós servimos, Ele não depende de cenário para trabalhar. Ele não depende de condição boa, de condição positiva. A única coisa que Ele depende é de um coração obediente. Aquele jovem, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo preso, louvado seja Deus, ele não
ele não perdeu a sua fé. Ele não deixou de acreditar, de confiar na promessa do Senhor na vida dele. E às vezes nós duvidamos, nós questionamos, e quem sabe nós até duvidamos se vai se cumprir ou não, louvado seja Deus. Mas só que quando eu olho a história de José, eu vejo que Deus ele não depende, igreja, de cenário algum para trabalhar na minha e na tua vida. A gente vê que José ele vai ser vendido como escravo, vai ser jogado no poço. Mas só que o Senhor ele eleva a vida daquele jovem e de escravo ele passa a ser um governador. Porque aquilo que Deus ele colocou no coração dele estava de pé ainda. O Senhor, quando ele chama o profeta Jeremias, ele diz lá no versículo 12: olha, Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Aquilo que sai da boca de Deus jamais volta vazio. Aquilo que sai da boca de Deus, ele cumpre, igreja, na minha e na tua vida. Ainda que o cenário que tu esteja vivendo esteja um caos. Ainda que o momento que tu esteja vivendo, quem sabe, não seja favorável. A Bíblia vai dizer que após José ele sair daquele poço, ele foi vendido ali como escravo. Só que o Senhor ele muda o cenário, ele muda o quadro da vida daquele jovem, ele passa a ser um governador. Quando Deus ele decide agir na minha e na tua vida, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para mim e para você nessa noite: olha, antes que tu te formaste no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu já te constituí como profeta. Louvado seja Deus. Antes de tu nascer, o Senhor já tinha uma história, igreja, para mim e para você. O Senhor ele busca apenas corações abertos e disponíveis para trabalhar, para agir. E nessa noite ele está em busca de corações abertos. Talvez você diga: irmão, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Eu não entendo, eu leio, eu não entendo. Mas só que lá em Tiago, a gente vê que Tiago ele diz: olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante ao que? A onda do mar. Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor, com fé, vai se cumprir. Não duvida. Quando você pedir algo para Deus, quando você colocar diante de Deus alguma situação, peça com fé. Não duvida desse Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga hoje: mas irmão, eu não sei falar. Mas irmão, a situação que eu estou vivendo hoje está um caos, não está favorável. Ah, irmão, eu falhei, eu caí. Mas Deus, ele não busca igreja, homens perfeitos. Acredite você ou não. Porque perfeito só foi, olha, só Cristo. Aleluia. Nós estamos em uma caminhada. E nessa caminhada vai ter momento que tu vai tropeçar sim, que tu vai cair sim. Mas só o que tu não pode ficar é prostrado. Tu não pode ficar prostrada. Porque é isso que o adversário ele quer. Ele quer te ver cabisbaixo, ele quer te ver triste, abatido, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Deus não. O Senhor, quando ele nos chama, ele nos quer ver de pé, caminhando, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12, a gente vai ver que o Senhor ele vai levar o profeta Natã para confrontar o erro de Davi. Davi havia falhado. Davi havia caído diante de Deus. E o Senhor ele leva ali o profeta para fazer um confronto, uma correção. E quando o Senhor ele chama o profeta, ele leva o profeta ali diante, no primeiro momento ele não reconhece o seu erro. Ele não reconhece a sua falha. Mas só que quando o Senhor ele fala através da boca do profeta, ele diz: olha, Davi, tu fez isso e isso. Davi ele reconhece o seu erro. E ele diz: olha, verdadeiramente eu pequei diante de Deus.
Eu pequei diante de Deus. E o Senhor, Ele diz através da boca do profeta: olha, Davi, você não vai morrer, mas a consequência do teu pecado ela vai acontecer. E ali depois, se você for ler, você vai ver que o filho que Betseba estava esperando, ele adoece. E a Bíblia ela vai dizer que Davi ele passa 7 dias orando, com o rosto no pó, se humilhando diante de Deus. Mas só que a consequência do erro dele veio. Não é errado eu e você nós falharmos, nós vamos falhar. Mas só que o inimigo ele quer lutar todos os dias para que o nosso eu ele venha definir quem nós somos. Deus ele não quer isso. O teu eu ele não define quem você é. A tua falha não define quem você é, porque nós somos imperfeitos, sim. Nós precisamos de mudança, transformação. Mas só que Deus ele não olha você desse jeito. Quem sabe o homem ele olha, mas o Senhor não. O Senhor ele vê o amanhã. Quando Deus ele te chama, ele não olha o estado que tu estás, ele olha o amanhã. Talvez tu chegou nessa noite aqui e quem sabe o cenário da tua vida ele não está favorável. Mas o Senhor ele mostra na sua palavra aqui, como eu acabei de ler, Davi ele não ficou prostrado. A Bíblia ela vai dizer lá aqui no livro do profeta Samuel que a criança ela vai morrer, o filho que Betseba estava esperando. Davi ele vai se levantar, ele vai comer, ele vai trocar suas vestes, ele vai adorar ao Senhor, louvado seja Deus. E ele vai continuar a caminhada dele. Quem sabe tu chegou nessa noite aqui, quem sabe tu tropeçou, tu falhou, tu caiu. O adversário luta para te ver, para te deixar prostrado, prostrada. Mas só que o Senhor ele não quer isso. Quando Davi ele falha, ele reconhece o seu erro, ele se levanta. Ele não fica prostrado. Deus ele não quer te ver prostrado. Então se você chegou aqui nessa noite, quem sabe duvidando daquilo que Deus ele tem para a tua vida, ele tem para a tua história. Ai, irmão, mas o Senhor me fez. Quantos anos, quem sabe tu tem caminhado para Deus, tu tem pedido, Senhor, eu quero isso, eu quero algo. Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua mudança, eu preciso do teu milagre, louvado seja Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, mãe, clamando, quem sabe, pela vida do teu filho, da tua filha. Mas só que pensa em um Deus que é especialista em mudar cenários. Quem sabe hoje tu duvida que o Senhor tem poder de resgatar aquela alma que está lá perdida. Mas só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que para Deus nada é impossível. Os limitados somos nós. Mas só que Deus, para Ele, tudo é possível. A palavra dele diz que tudo é possível ao que crê, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, se você chegou aqui nessa noite, se você chegou aqui foi porque Deus, Ele tem um chamado na tua vida. Mas só quem sabe tu duvida, né? Quem sabe tu duvida da tua capacidade. Mas eu não sei falar, eu tenho só ensino fundamental, eu não sei o português. Né? A gente começa a colocar dificuldade, obstáculo. Senhor, não tenho tempo para fazer isso na tua obra. Começamos a colocar obstáculos, assim como Jeremias colocou e disse: Senhor, não passe de uma criança. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar, minha língua é pesada. Mas só que quando o Senhor ele chama a mim e a você, Ele nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não depende da tua capacitação humana. Ele só quer que você esteja diante dEle com o coração disponível, disposto a obedecer. Você pode se colocar de pé, igreja. E quem sabe a tua condição, ela não se encontra da maneira que tu queria que estivesse. Irmão, eu estou passando por uma dificuldade. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu precisa de um toque do Senhor. Mas o Senhor ele está aqui nessa noite. E se você chegou aqui nessa noite, que é o Dia das Mães especial, foi porque o Senhor ele te trouxe para ouvir essa palavra.
Que o Senhor ele tem um chamado na tua vida, Ele tem um chamado na tua história, na tua caminhada. E o Senhor ele quer fazer grandes coisas, assim como Ele fez na vida de Jeremias, assim como Ele fez na vida de José, assim como Ele fez na vida de Moisés, assim como Ele fez na vida de cada servo, cada serva dele. O Senhor ele quer fazer na tua vida, igreja. Ele só precisa que tu diga: olha, Senhor, eis-me aqui. Amém? Então que o Senhor possa abençoar todos vocês. Que Deus ele possa fazer aquilo que eu não posso, que homem nenhum não pode. Desde já eu agradeço a oportunidade que o Senhor abençoe.